alô, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Soluções, aqui na tela da Band, no YouTube também. E hoje, nesta edição mais que especial, eu tenho a grata satisfação de receber aqui uma figura que eu tenho um profundo respeito, desde a primeira vez em que cruzei com ele nos corredores da Band, posteriormente, quando a minha filha, que é a coisa mais preciosa que eu tenho no mundo, e eu também, nós passamos por cirurgias no Hospital Horizonte, onde Dr. Roberto Fonseca é um dos diretores. Eu tenho a honra de recebê-lo aqui no Saúde Soluções, oncologista do Instituto Horizonte e da Oncomed, é o nosso convidado deste programa da tela da Band e do YouTube. Dr. Roberto Fonseca, mas que grata satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é nossa, meu caro Everton. Dr. Roberto, eu falei antes da gente iniciar esse papo aqui que eu queria dar um testemunho. Na verdade, são dois. O primeiro deles, da atenção, desde o primeiro contato, que a gente trocou telefones, da atenção que sempre teve comigo, e posteriormente da atenção com a minha filha, né, que passou por um procedimento cirúrgico lá no Hospital Horizonte. Primeira visita que ela recebeu no quarto foi sua. E quando ela foi passar por cirurgia no Hospital Horizonte, que é uma grande referência e um hospital espetacular, quando ela foi passar pela cirurgia, foi informada de que seria a primeira cirurgia do Hospital Horizonte. E, em forma de agradecimento, eu resolvi convidá-lo para esse papo aqui no Saúde Soluções. Quem deve agradecer por poder servir você, sua família, sua filha, somos nós, viu? Nós é que agradecemos. Sabe que antes da gente iniciar esse papo aqui, a gente estava falando fora do ar e uma coisa me chamou muita atenção, que há algum tempo as pessoas falavam que a maioria dos médicos não acreditava em Deus e tal. Eu nunca tive nenhum estudo aprofundado sobre isso para me falar sobre o percentual de médicos que acreditavam em Deus, que tinham fé. Mas o Dr. Roberto Fonseca é um homem de fé. Não tem dúvida. Acredita que Deus precisa estar presente na vida das pessoas. É evidente. O médico tem que entender que, antes de tudo, ele não é Deus, né? É verdade. Para não fazer bobagem. Então, é um homem de Dr. Roberto Fonseca é um homem de fé. Sou. Católico. Católico, apostólico, romano, devoto, Menino Jesus de Praga. Menino Jesus de Praga. Você quando entra no hospital, naquela entrada, você tem a capelinha lá do Menino Jesus de Praga. É verdade. É importante que o paciente, quando está passando por algum tratamento, tenha esse cuidado espiritual. Isso ajuda, doutor Roberto? Fundamentalmente, não tem dúvida. Porque você imaginar que só remédio vai resolver o problema, não resolve, não. O comportamento psicológico, o apoio que é dado também do ponto psicológico para o paciente, ele é fundamental na recuperação. Então, isso é comprovado, né, doutor? Não tem a menor dúvida. Comprovado. Não tem a menor dúvida. Eu estava conversando com uma paciente recentemente, porque ela sempre vai no tratamento, já trata comigo há algum tempo, acompanhada do esposo. Aquela coisa linda, né? Eu falei com eles, li um trabalho recente e é verdadeiro. Os pacientes que têm alguém do lado durante todo o percurso do tratamento, de um modo geral, eles caminham melhor. É aquele apoio psicológico, aquela força espiritual, etc. Muito, eventualmente, muito melhor do que o tal do remédio, né? Então, é fundamental isso. Eu estava, inclusive, comentando também fora do ar aqui com o doutor Roberto, e essa história eu vou contar muito em breve no meu canal do YouTube, que eu vou bater um papo com meu irmão Ralph, que é meu colega de infância, meu amigo de infância, o Ralph, que hoje trabalha na Celera, no laboratório, e teve um caso na família dele com a esposa dele, que é a maior prova de amor, de resiliência que eu já ouvi na minha vida. Então, pegando uma carona no que você acabou de dizer, doutor Roberto, o que salvou a vida da esposa dele, que estava com câncer, e já, de certa forma, o próprio Ralph tinha sido informado da gravidade, né? E aquela velha história de que, bom, não há mais o que fazer, sabe? E ele disse, não,
eu vou salvar a sua vida, e ele não abandonou a esposa dele, a Luciana, que eu tive também a grata satisfação de conhecê-la depois de muito tempo. O Ralph é meu amigo de infância, mas a Luciana eu conheci depois de muito tempo. Recentemente ele contou o caso, né? Ela muito mal, já desenganada mesmo. Num dia ela disse, não vai embora não, que eu preciso que você fique aqui, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva. E ele disse, não, eu preciso ir embora, que eu preciso estudar. E ele fez isso durante um ano. Ele estudou 1.483 artigos que tratavam do câncer que ela tinha. E aí ele descobriu uma médica lá nos Estados Unidos, que é bom, enfim, é a grande figura que trata do assunto desse determinado câncer e tal. E ele fez contato com essa médica, não sabia se ela responderia, ela respondeu, se sensibilizou com a história dele. Nem o pessoal do hospital que ela estava, a esposa internada, acreditou que ele fosse conseguir uma resposta. Ele conseguiu. Ela mandou o procedimento para o hospital lá de São Paulo, por uma questão até de cuidado, eu não vou citar o nome do hospital aqui. Eles iniciaram um tratamento com ela, e ela, de uma figura que estava caminhando de fato para um final infeliz, teve uma reviravolta. E hoje ela está muito bem, sem as lesões, ainda continua fazendo o uso do medicamento. Esse medicamento que ela fez uso simplesmente tirou ela do hospital, e de paciente em estado gravíssimo, muito próxima da morte. Hoje ela é uma das médicas do Einstein, inclusive. Pelo que consta, e eu não sei mais detalhes, isso é a imunoterapia, doutor Roberto? Seguramente, mas antes eu gostaria de colocar um fato curioso que acontece hoje na ciência da medicina. Na década de 50, demorava-se 50 anos para você dobrar o conhecimento de novos conhecimentos médicos. Hoje isso não passa de 3 meses. Então, é preocupante um ser humano achar que não existe mais nada para fazer. Tem que ser estudado, tem que avaliar e ouvir também, né? Seguramente, pelo que você me colocou dessa paciente, portadora de um câncer coloretal, ela é possivelmente portadora de síndrome de Lynch, que é uma síndrome hereditária, e esses pacientes hoje, em torno de 3%, têm uma alteração genética que leva a uma instabilidade microsatélite, e são altamente sensíveis à imunoterapia. Então, eu tenho visto e presenciado com muita satisfação pacientes com remissão completa da doença, não com quimioterapia, não com cirurgia, mas com imunoterapia. Mas por que demorou tanto tempo para se trabalhar com a imunoterapia, doutor Roberto? E agora, eu não sei se demorou muito tempo efetivamente, mas estamos pelo menos ouvindo falar mais de uns tempos para cá, vem funcionando muito bem. Por quê? A imunoterapia anterior, ela tinha um mecanismo de ação diferente. A imunoterapia hoje, para simplificar, o que ela faz é não agir diretamente nas células tumorais, mas estimular esse exército que nós temos, que é a nossa imunidade, e esse próprio exército estimulado é que vai lá combater as células. Das células boas, saudáveis. As células, ela vai combater as células ruins, Sim. né? Então, você tem uma imunidade, você tem um exército enorme, linfócitos, tiócitos, etc. E esse exército estimulado, ele vai, aquela célula é ruim, vai lá e combate. É um outro tipo de imunoterapia relativamente recente. A anterior era diferente. A atual, para a maioria das indicações, ela é extremamente, e menos tóxica também. É tóxica, mas menos tóxica, e é extremamente eficaz. Com resultados, eu tenho pacientes que a gente não conseguia curar com um tipo de câncer de pele, que é o melanoma, e hoje eu tenho pacientes efetivamente curados com imunoterapia. Curados? Curados, a doença desapareceu completamente. E aí, para qualquer tipo de câncer, doutor Roberto? Você tem indicações específicas. Câncer com determinadas características citohistopatológicas, clínicas. Não são todos. Mas quais os tipos de câncer que podem ser tratados
com a imunoterapia? O câncer coloretal com essas características, câncer de pulmão, alguns tipos de câncer de mama, melanoma também. Então, tem uma gama grande de tumores que podem, eventualmente, o tratamento beneficiar demais o paciente através da imunoterapia. Tudo através da imunoterapia. Há algum tempo, você que está em casa sabe muito bem disso, porque eu tenho casos exatamente que trata disso na minha família. Quando a gente escutava falar de câncer, era um choque absurdo, né, em todos os familiares e tal. Mas essa evolução que você se refere de, bom, antes levavam uns 50 anos para dar uma virada no conhecimento, hoje não passa de 3 meses. O doutor Roberto, pela experiência que tem, acredita que a cura do câncer está próxima? Quando a gente fala em cura de uma doença, e particularmente câncer, ela sempre esteve aí, a verdade é essa, né? Oferece-se cura através de duas atividades, duas atitudes que são fundamentais. Uma é o que nós chamamos de prevenção primária. Se você evita o tabagismo, evita obesidade, atividade física diária, alimentação saudável, etilismo, anti-etilismo, você já cura uma proporção imensa de casos, seja evitando que a pessoa adquira, seja através de um diagnóstico precoce, seja com cirurgia, químio, imuno, etc., curar a maioria dos pacientes. E é curioso, porque 90% dos pacientes são perfeitamente curáveis com essas atividades. Os outros 10% são curados com doença metastática, eles consomem 90% dos recursos. Então, existe uma pouca preocupação, tanto na área pública como na área privada, com o foco em prevenção primária e secundária. Isso cura o câncer. Eu me formei há 49 anos e, infelizmente, naquela época, também por falta de medidas de prevenção primária e secundária, nós curávamos em torno de 20% das pessoas apenas. Hoje eu diria que mais de 70% são potencialmente curados. 70% dos casos? 70%, principalmente com o diagnóstico mais precoce. E é uma coisa curiosa, porque se você, por exemplo, um câncer de mama na mulher, na maioria, porque câncer de mama, quando você fala em câncer de mama, você fala em mais de 20 tipos diferentes de câncer, cada um com uma característica, evolução natural diferente. Mas, de um modo geral, quando você faz o diagnóstico numa fase inicial, um T1 que a gente chama, você consegue curar acima de 90%. Quando você faz um diagnóstico numa fase avançada, doença metastática, praticamente você não consegue curar. Qual que é a diferença? Enquanto você gasta X, no resto, no T1, doença inicial, você gasta montanhas de dinheiro para tratamento durante anos, às vezes, de uma paciente que é incurável, mas fica com ele gastando sem parar. Que é o desperdício que a gente precisa tratar daqui a pouco mais detalhe. Sobre todos os aspectos, nós pecamos, a sociedade como um todo, a área de saúde peca por não focar em termos de prevenção primária e secundária como mais importantes, que basicamente é isso. Essa questão da parte da educação para buscar exatamente... É informar com cuidado, é informar com conteúdo. Sabe que eu acho, doutor Roberto, que a gente é bombardeado por uma série de informações e de conteúdos de tudo menos educacional, com referência a isso que nós estamos dizendo aqui. Existe infelizmente, existe a questão de dinheiro, que é uma coisa muito triste. Veja bem, se você gasta muito menos prevenindo, que também é muito melhor do que remediar, se você, em prevenção, não só diagnóstico precoce, mas evitando a doença, você para de gastar R$50 mil por mês de imunoterapia, né? Então é um negócio sério isso. Nós temos que nos
colocar numa situação de enfrentamento contra a falta de educação, como você está colocando, a falta de informação. E também uma posição de enfrentamento com relação à pressão enorme que a indústria de materiais e medicamentos coloca para a sociedade, né? Então, tudo isso tem que ser questionado, discutido, em todos os níveis. Todos os níveis. E eu, que estou na comunicação, sinto isso diretamente. Uhum. Explora-se muito pouco os assuntos relacionados a esses cuidados, como medidas preventivas, principalmente no que diz respeito ao câncer. Eu fico impressionado com a ausência de conteúdo para tratar desse assunto. Vou te dar uma informação. Há 10 anos atrás, a expectativa de pessoas no nosso país que potencialmente poderiam utilizar esse medicamento, imunoterapia, estava em torno de 2.000. Hoje, possivelmente 22.000 no país. Nós estamos falando um gasto aí em torno de 3, 4 bilhões. Bilhões de reais. Não, de dólares. De dólares? De dólares. Meu Deus. O negócio é muito violento, muito violento. Então, nós temos que mudar isso. A sociedade precisa estar informada de tudo e discutir tudo, né? Doutor Roberto, sabe que eu vou chamar um intervalo, mas antes só deixando claro que a minha ideia, quando a gente se reuniu para buscar uma alternativa de trazer o Saúde Soluções para a televisão e para o YouTube e trafegar esses trechos de entrevistas nas mídias sociais, tem tanta força hoje, a minha ideia era essa: trabalhar a questão da educação, trabalhar junto com grandes personalidades da medicina aqui, tudo que tivesse relação com a prevenção. A prevenção, a prevenção é o que a gente sempre buscou desde o primeiro episódio, a gente vai continuar buscando aqui. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Sabe por que não é fácil? Porque você não tem uma audiência de massa. Você não vai as pessoas, mas a audiência não é de massa. Mas se nós informarmos aqui uma dezena de pessoas e ajudar a essa dezena de pessoas a se livrarem do mal, que é não ter a prevenção, a gente já está realizado. Então, nosso papel aqui é um papel educacional, ele vai continuar sendo trazido para cá, seguramente, semanalmente na tela da Band no YouTube. Eu vou para um rápido intervalo, esse papo continua. Eu quero explorar mais aqui do Dr. Roberto Fonseca, oncologista do Instituto Horizonte da Oncomed, mais sobre essa questão de, gastamos bilhões com a imunoterapia, porque poderíamos ali atrás, de repente, não termos gastado milhões com a educação. A gente fala disso na volta aqui no Saúde Soluções. Até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde Soluções na tela da Band, no YouTube, e o papo com o Dr. Roberto Fonseca, oncologista do Instituto Horizonte da Oncomed. Falei com o Dr. Roberto no início desse programa, que aliás estará disponível no YouTube para você que perdeu, que há algum tempo, quando a gente falava de oncologista, a gente tinha medo. O Dr. Roberto explicou que há 50 anos, quando o Dr. Roberto se formou, demorava-se uns... Quantos anos para ter uma virada? Isso aí foi em 1950. 1950 demorava quanto tempo para dar uma virada assim de... 50 anos. 50 anos. Hoje, em 3 meses, já há uma evolução absoluta e tal. Então, e a gente falava... dobra a quantidade de informações que você tem na área médica. E hoje o doutor Roberto estava me contando aqui sobre as facilidades que há hoje nos estudos e nas resoluções que levam à cura, aos tratamentos e tal. E eu perguntei para ele, já que nós tratamos sobre a imunoterapia no bloco anterior, eu queria só fazer uma pergunta que eu fiz fora do ar, mas acho que vale a pena trazer para o ar agora. Por que a imunoterapia é um tratamento tão caro? Me parece que cada dose custa algo em torno de 40, 50 mil reais. Ou mais um pouco. Há planos que cobrem, eu não sei se o SUS cobre, mas enfim, por que é tão caro, doutor Roberto? Para salvar a vida, fazem essas doses em linha de produção. Por que é tão caro? Nós temos, na minha visão,
dois graves defeitos da nossa agência reguladora. Um grave é que cada ano que se passa, nós temos visto ou novos procedimentos terapêuticos, novos tratamentos sendo autorizados e sem uma devida comprovação científica do benefício. Esse é um problema que tem que ser levado a qualquer conversa, tem que ser trazido à tona. E outro também que nós temos uma discussão muito frágil com relação à precificação de novos procedimentos terapêuticos. Essa precificação, ela no país, ela é feita por quem? Teoricamente, os órgãos regulatórios, a Anvisa, etc., né? Quer dizer, quem autoriza a medicação também avalia a questão do preço. É possível, isso também não existe nos Estados Unidos, lá a precificação é balela. O que existe de adequado é o NICE no Reino Unido. O NICE é uma agência reguladora que, de maneira efetiva, regula o preço. A indústria coloca o preço que quer, né? E isso deveria ser reavaliado. Mesmo porque nem sempre aquilo que se fala, que novos procedimentos, novos tratamentos, novas drogas custaram milhões ou bilhões de pesquisa, nem sempre é verdadeiro. Nós temos uma série de tratamentos, a série de drogas que foram descobertas pela faculdade, pelas universidades e são adquiridas depois pela indústria. Então, não necessariamente isso é verdadeiro. Essa é algo que tem que ser também discutido na sociedade de uma maneira mais profunda, essa questão da precificação desses procedimentos novos. Será que os laboratórios eles têm tanta certeza da judicialização que eles colocam os valores altos porque sabem que a própria insegurança jurídica que há e o pouco controle, eles vão acabar vendendo de qualquer jeito, porque judicializa, a justiça vai lá, obriga o plano, o governo a pagar, e eles de qualquer forma vão vender uma dose a 40, 50 mil reais. Isso é um escândalo. Será que eles acreditam nisso e por isso eles apostam em preços tão altos? Também, né? Mas a mídia escrita, falada, ela também ajuda em informações que nem sempre são verdadeiras, nem sempre. Então, é uma outra força que a indústria tem, né? Você falou em judicialização, infelizmente, no nosso país ela está em crescimento. Eu tenho aqui eu não vou citar porque eu tive uma informação em off, um presidente, meu amigo, de um plano de saúde em São Paulo, no ano passado, ele teve 11% de aumento da sinistralidade, 11%. De todos os quase 15 mil procedimentos que ele pagou, 2% foram judicializados, 2%. Foram 257 procedimentos. Isso levou a ter um aumento de sinistralidade de 11% para 16%. 2% de sinistralidade. O negócio é um absurdo. O Estado de Minas, a partir de 2012, 2013, ele estabeleceu uma parceria do NATS, que é um núcleo de avaliação de novas tecnologias em saúde, com o Tribunal de Justiça. Então, em Minas, após essa parceria, nós tivemos uma redução extremamente importante, porque os juízes tiveram, então, a magistratura, de modo geral, teve acesso a uma avaliação fidedigna, adequada, do benefício real que esse novo procedimento traz. Então, houve uma redução muito importante. Deveria ser feito no Brasil inteiro. A coisa está começando a se tornar tão gigantesca que já se fala numa alteração mais drástica nessa área. Roberto, o paciente com câncer, tanto o paciente pobre quanto o paciente que tem condição e acesso a um plano de saúde de qualidade, ou até aquele paciente que é portador de câncer, mas que tem uma condição muito boa, todos eles são assistidos da mesma maneira hoje no Brasil ou não? Infelizmente, não.
Falta algo voltado que pode ser feito dentro de políticas públicas de saúde, onde ela erra que poderia acertar para Primeira melhorar coisa isso? que eu não tenho a menor dúvida que nós pecamos é na informação com relação à importância de prevenção primária e prevenção secundária. Vou dar um exemplo. A partir da década de 80 nos Estados Unidos e também no Brasil, começou-se a informar no maço de cigarros do malefício que aquilo ali pode trazer para a pessoa. Consequentemente, houve uma redução de 20% no tabagismo e uma consequente redução importante principalmente câncer de pulmão, na mortalidade por câncer de pulmão. É um exemplo simples, para você ter uma ideia da gravidade que é não se informar, e a população não seja informada de maneira adequada. E não é só câncer de pulmão. No Brasil, você tem câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer coloretal no homem. Na mulher, câncer de mama, são os mais incidentes. Sim. Câncer de mama, câncer coloretal e o câncer de colo uterino, que não devia nem existir, né? Por causa das medidas de prevenção. Pois bem, se nós tivesse de maneira efetiva ações com relação a esses três, mortalidade em queda violenta, custo da atenção à saúde na área de câncer também em queda. Nós temos informações, vamos colocar nos Estados Unidos, paciente com câncer de pulmão, ele gasta lá no estadio 1, quando ele faz um diagnóstico mais precoce, estadio 1 inicial, em torno de 150, 160 mil dólares no ano. Se ele faz um diagnóstico numa doença mais avançada, pula para 400 mil dólares por ano. Ah, sim. Um aumento absurdo. É um absurdo. Então, nós temos que toda hora estar falando prevenção primária, secundária, etc. Isso é o que efetivamente cura câncer. E, mais uma vez, você gasta aí 90% dos recursos na doença metastática e 10% dos recursos falando sobre prevenção primária e secundária. Nós temos uma série de medidas importantes para reduzir o desperdício na área de saúde, quando se fala também em cancerologia. Nós já falamos aqui sobre essa questão de medidas de prevenção e a necessidade de se ter os parceiros da área de saúde, que são os prestadores, os pagadores, que é SUS, ou na área de saúde suplementar, as operadoras de saúde, tem que estar juntos, tem que estar de mão dadas para focar naquele que é mais importante, que é o ser humano, que é o doente, e na sociedade. Mas a indústria quer isso? Não. Esse é o problema. A indústria farmacêutica seguramente não tem essa preocupação. O que eles querem é vender, né? Mas nós temos condições, através de protocolos bem feitos é o seguinte, baseados em valor, né? Valor na melhor efetividade, maior segurança e no custo mais adequado. Com isso, os atores, fonte pagadora, que é quem paga, os produtores da saúde, que é quem decide, eles vão efetivamente trazer benefícios para o ser humano e para a sociedade. Precificação tem que ser reavaliada, a questão da precificação, protocolos. Nós não podemos mais estar lidando nessa onda crescente de autorizações de novos procedimentos no nosso país, sem que haja uma validação adequada científica dos procedimentos. Essa pressa em aprovar procedimento, por trás disso também tem um lobby da indústria, não tem? Não tem dúvida. Da indústria e, muitas vezes, com todo respeito, facilitada pela mídia escrita e falada, porque tem também ali é um negócio complicado, mas dá para fazer, com isso, com essa sua atitude de querer informar e educar, a gente consegue.
É o que a gente está buscando desde o início aqui. Isso me deixa muito feliz. Foi o que eu disse. Se nós tivermos a certeza de que a gente tem, porque as pessoas se manifestam, né? De que a gente está ajudando com as informações aqui, nos cuidados preventivos. Eu acho que o nosso papel aqui no Saúde Soluções já está sendo cumprido. Você destacou a questão eu acho que isso tem muita relação com política pública, né? Do governo se unir ao plano de saúde, todos buscarem alternativas para reduzir o custo do tratamento e buscar a prevenção. É bom para todo mundo, só não é bom para a indústria, conforme a gente disse aqui. Mas o grande problema é que quando a gente fala de política pública também, para cuidar disso, para tratar desse assunto, é que o lobby da indústria é tão forte, doutor Roberto, que ela busca exatamente nos governos municipal, estadual, ou municipais, estaduais e federal, as figuras que podem fazer esse lobby. E aí está o risco. Sempre tem alguém trabalhando em prol da indústria e contra o Estado e contra a vida humana. Então fica esse conflito de interesses e nós não sabemos onde isso vai dar. A alternativa todo mundo sabe qual é. Mas dá para fazer. Dá para fazer? Dá. Dá pelo seguinte, eu não estou aqui querendo fazer propaganda, mas nós temos um grupo que age na área de saúde, que é voltado também para um procedimento muito importante, que é multidisciplinar, né? Você não consegue, um oncologista clínico, tratar adequadamente de um ser humano sem a participação do cirurgião, do radioterapeuta, da psicóloga, da enfermeira, toda essa equipe, porque assim, e através de linhas de cuidado, onde você, desde prevenção até quando necessário o tratamento, a monitorização dos pacientes, você consegue, com cuidados paliativos ou continuados, alterar completamente os números para melhor, em termos de efetividade em cura, quando você não consegue curar, uma melhoria fundamental e importante da qualidade de vida do paciente. Então, é isso, é tratar o seu próximo com dignidade. E, curioso, quando isso é estabelecido, você consegue uma redução importante no custo da atenção à saúde. Entendeu? É isso que a gente, graças a Deus, tem feito, oferecido. E os números têm mostrado isso, que nos dá muita felicidade e satisfação. De modo que dá para fazer, independente de força de indústria, indústria farmacêutica, materiais, medicamentos, independente de qualquer coisa, nós temos condições de trazer algo de digno para a nossa população. Aproveitando, não estou bajulando, não, aproveitando pessoas como você, que estão preocupados com a informação e a educação. A gente absorve muito disso e as nossas decisões elas vão mudando de acordo com a captação dessas informações, né? Uhum. A gente muda hábitos, muda comportamento quando a gente começa a captar informações. Elas são muito importantes e hoje elas chegam de forma tão fácil, e ainda assim são assuntos muito mal explorados, né, doutor Roberto? O importante é que nós não podemos ser pessimistas. Né? Eu tenho lidado durante toda a minha vida, quase 50 anos como médico, no início penoso, mas depois, inclusive, a gente consegue mudar um pouco da nossa maneira de ser e nos sentir muito felizes em poder servir as pessoas, independente da gravidade ou não. Mas como eu te coloquei, a gente curava em torno de 20% das pessoas, dos pacientes, hoje mais de 70%. Mais uma vez, diagnóstico precoce, você cura a maioria, dependendo do tipo de câncer. Câncer não é uma doença só, você sabe muito bem disso, né? Só no caso do câncer de mama, você tem mais de 20 tipos diferentes, cada um com aquele
comportamento biológico, evolução natural diferente, assim por diante. Mas, independente disso, existe muita felicidade e alegria do que realmente a coisa evoluiu para melhor. Nós temos que combater esses excessos de custo, combater a falta de informação que não leva à prevenção primária e secundária, né? E continuar a luta, porque ela é muito prazerosa. Nada como servir o ser humano, principalmente um ser humano como aquele que, infelizmente, é mal influenciado sobre vários aspectos, inclusive com relação à questão do prognóstico da doença, porque o câncer ainda no nosso país é sinônimo de morte, não é verdade, né? Eu te dei um exemplo aí do bevacizumab, do Avastin, nós não usamos. Eu vou chamar um intervalo, porque essa história, eu quero que o doutor Roberto Fonseca conte na volta, de um medicamento que a equipe dele não usa, que é usado no mundo inteiro e que ele comprova que ele não é eficaz. Mas é usado por muita gente. A gente vai falar desse assunto daqui a pouco na volta do intervalo. Eu sigo aqui no último bloco com o doutor Roberto Fonseca, oncologista do Instituto Horizonte, que eu sou testemunha, que tem um atendimento extraordinário, extraordinário, e também da Oncomédia. A gente segue esse papo daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Muito bem, mais um intervalo e a gente de volta com Saúde Soluções, recebendo o doutor Roberto Fonseca, oncologista do Instituto Horizonte, da Oncomed. Eu prometi no bloco anterior, no início do programa, eu fiz uma menção aqui a um caso de um amigo, que é o Ralph, e a sua esposa Luciana, que teve um tratamento, que inclusive foi iniciado, né, com uma grande ajuda do companheiro, que é o Ralph, e falei que não citaria o nome do hospital, mas é que ela foi muito bem atendida lá e curada no hospital, que é o Hospital Einstein, em São Paulo. Teve a felicidade de ser muito bem acompanhada num hospital que é referência no país, então disse que não ia citá-lo, mas acho que como é coisa boa, tem que citar sim, mesmo se fosse coisa ruim, a gente citaria também, mas o Hospital Einstein foi que cuidou e curou a Luciana, esposa do meu querido amigo Ralph. Doutor Roberto Fonseca, estava citando no bloco anterior um procedimento, um medicamento que é usado no mundo inteiro em casos de câncer, mas que a sua equipe não usa, e você tem números que apresentam claramente que é ineficaz e as pessoas continuam usando. Eu queria que você falasse mais sobre esse assunto. E qual é o medicamento? O câncer coloretal, na fase metastática, ele é tratado com quimioterapia, pode-se adicionar o anticorpo monoclonal, pode-se adicionar, em casos específicos, como foi citado pela amiga, esposa do seu amigo, imunoterapia moderna, e com resultados excepcionais. Especificamente, um anticorpo monoclonal, que é o bevacizumab, nós não utilizamos porque, primeiro, nós participamos de um estudo compassionado do início da utilização no nosso país, e os pacientes que nós tratamos não mostraram nenhum benefício com o medicamento. Segundo, você tem, principalmente a ESMA, a Sociedade Europeia, faz uma avaliação de todos os procedimentos, inclusive medicamentos que são utilizados em câncer, do benefício real que ele pode trazer. E a ESMO é clara, não existe benefício da utilização do bevacizumab para o câncer coloretal. Nós não utilizamos e, felizmente, não utilizamos porque, com isso, nós deixamos de gastar desnecessariamente, nós deixamos de trazer malefícios em termos de segurança, que diminui a segurança. Pelo contrário, você pode eventualmente até ter mortalidade com a utilização do remédio, da medicação. Deixamos. E nossos estudos, a avaliação dos nossos pacientes, quando comparados, e nós temos isso aí documentado na American Society of Clinical Oncology, quando comparado com outros estudos, mostram que os nossos pacientes têm
mostrado uma curva de sobrevida melhor do que aqueles que utilizam o remédio. Então, basicamente é isso. O remédio é o bevacizumab. Apenas um dos exemplos. Protocolo onde você tem a evidência científica sólida é fundamental na área de cancerologia, em qualquer área da medicina, mas principalmente em oncologia, em cancerologia. Doutor Roberto, é favorável a uma segunda opinião médica em casos em que apresentam uso de medicamentos, ter uma segunda opção ou até uma terceira sobre determinados O casos? Isso é ideal seria importante. quarta, quinta, É sexta. mesmo, É doutor Roberto? evidente. Meu amigo, não existe em ser humano que é dono da verdade, né? Médico não é Deus, né, doutor Roberto? Não, não é, graças a Deus não somos deuses, né? Primeiro. E segundo, você já imaginou a satisfação de poder servir um ser humano que chega para você e fala: olha, doutor, fui pedir outra opinião e o colega acha que isso aqui é melhor. Então você está aprendendo para poder servir melhor as pessoas e, com todo respeito, está tratando ele de uma maneira mais digna, né? A segunda opinião é fundamental. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Doutor Roberto, o senhor falou do câncer na fase metastática, Isso. e você falou de sobrevida. Quando entra nessa fase, já não tem mais recurso? Aí é só aumentar o período de vida do paciente? Depende do tipo de É câncer. exatamente isso que eu ia né? perguntar, porque as lesões nessa esposa do meu amigo, elas simplesmente desapareceram com o uso desse medicamento que eu Então, não sei. mais uma vez, eu não tive acesso a informações com relação à imunistoquímica, do tipo de tumor do seu amigo. Você falou câncer coloretal, que fez utilização de imunoterapia. Então, seguramente é uma paciente que hoje foi tratada com a melhor forma de tratamento. Câncer coloretal, principalmente com síndrome de Lynch, onde você tem uma instabilidade microsatélite, a utilização de imunoterapia é altamente benéfica para o paciente. Infelizmente, 3% dos casos só. De modo que, basicamente, é isso. Primeiro, câncer não é uma doença só. Segundo, hoje você tem procedimentos terapêuticos que ou aumentam a sobrevida ou potencialmente curam. E uma dessas é a utilização de imunoterapia, por exemplo, para melanoma. Eu tenho casos curados de melanoma, há vários anos já, com imunoterapia, né? Tem que fazer o resto da vida? Não necessariamente. Melanoma, hoje, a gente já tem tido uma conduta de 6 meses depois da remissão, ou seja, o desaparecimento das lesões, ou 2 anos de utilização com o paciente em remissão, você para e a possibilidade de retorno é pequena. E se, porventura, infelizmente, aparecer novamente, você reinicia o tratamento. Mas é um tratamento, é esse que nós temos que reavaliar a precificação, né? R$ 50.000 por mês, 60. Aí vai todo mundo, leva para a questão da judicialização. Não, esse especificamente melanoma, de um modo geral, já é autorizado, porque o benefício é tão óbvio, tão, né? A judicialização tem ocorrido quando há uma negativa de utilização do medicamento de um modo geral, por falta de evidência científica. Ah, perfeito. Né? E como o juiz muitas vezes tem uma preocupação, e que eu acho válida, de querer oferecer para aquele ser humano individualmente o que há de melhor, se ele não tem uma informação adequada, ele vai judicializar a favor do. Apesar de que isso, mais uma vez, tem diminuído em decorrência da informação no nosso Estado que os juízes têm através dos protocolos do NATS, da avaliação do NATS, que é esse núcleo da universidade, núcleo de avaliação de novas tecnologias de saúde. O desperdício na área da saúde passa por uso de medicamentos que não oferecem nenhum resultado, mas onde mais está o problema nesse desperdício? Burocracia excessiva é outro, né? Burocracia. É muita burocracia para um monte de coisa. Muita coisa. É para vender facilidade mesmo? Isso, tratamentos que não trazem benefício, não deixa de ser um desperdício. Tudo. Existe. Em todas as áreas, doutor Roberto? Em todas as áreas existe. Mas desperdício absurdo. É absurdo. Porém, nós estamos falando 30%, 40% do que se gasta.
não deveria ser necessariamente gasto. E tudo isso poderia ser combatido com essa prevenção primária. Prevenção primária, protocolos adequados, né? Uma agência reguladora no nosso país que fosse mais rígida em evitar que se coloque procedimentos que não tenham evidência científica sólida. É isso? Outra coisa importante é estarmos sempre de mão dadas, fonte pagadora, prestadores, no sentido de oferecer com dignidade aquilo que o paciente e a sociedade precisa. Tudo isso é importante. Entender que médico não é dono da verdade, ele precisa da equipe multidisciplinar, que é o médico, cirurgião, a terapeuta, da enfermeira, da psicóloga, etc. Cuidados continuados, linhas de cuidados, onde você não deixa o paciente tendo uma atenção fragmentada. Isso é importantíssimo, né? Porque você imagina um paciente com câncer, com toda aquela ansiedade, ele ora vai num paciente, num cirurgião, pede um PET-CT, estou dando um exemplo, que é um procedimento caro, vai no outro, mas PET, vamos fazer outro, coisa assim, né? Você tem que ter o paciente precisa ser orientado desde a fase diagnóstica, educação, prevenção primária e secundária, até quando ele adquire a doença, orientado e estar sempre ali amparado, além do calor humano, carinho e amor que a gente precisa dar para esse pessoal que sofre muito. Todo mundo busca, precisa e faz um bem danado no tratamento. Isso. E, lamentavelmente, nem todo mundo oferece, né? Me lembro bem, já relatei isso aqui, lá em 1997, eu adoro contar essas histórias aqui, porque são histórias de gente como a gente, história ou de gente daqui como gente daí, que a minha mãe, com câncer, que eu tenho certeza que se hoje ela estivesse aqui com o mesmo problema, ela estaria curada, nas mãos de médicos como o Dr. Roberto, e o médico dizer que não adianta vocês rezarem, não adianta, a situação dela é grave, ela vai morrer, quer dizer, uma falta de cuidado no tratamento com a gente, com os meus familiares, sabe? Uma falta de cuidado, e aquilo ali foi matando a gente aos poucos, junto com a minha mãe. Quer dizer, nós estamos falando de 97 e chegar aqui hoje, ouvir da boca do Dr. Roberto, que é uma grande referência da área, que hoje a cada 3 meses nós temos uma evolução absurda, né? É óbvio que tudo tem que ter muito critério para começar a ser adotado, usado, mas já temos uma condição de buscar cada vez mais alternativas. Isso é muito bom, essa segurança ajuda. E uma frase dita pelo Dr. Roberto aqui que me chamou muita atenção, que eu acho que tinha que estar a Oncomed lá em cima, tinha que ter um painel de LED gigantesco lá no alto, escrito assim, ó, câncer não é sinônimo de morte. Definitivamente. Mas tem gente que ainda acha que é, né, doutor Roberto? Grande parte da população. Falta de informação. Falta de informação. Nosso povo precisa ser reeducado. Reeducado essa prevenção primária começa a partir de quando, doutor Roberto, na cabeça do senhor? Onde a gente precisaria começar a trabalhar para a gente educar melhor agora, para ali na frente as pessoas saberem o que fazer? 30% dos tumores malignos têm relação com tabagismo. 30%. E é câncer de pulmão? Não, câncer de pulmão, cabeça, pescoço, pâncreas, bexiga, tudo isso tem relação com tabagismo. Meu Deus, Coisa e todo louca. mundo achava que era só o pulmão. Não, tudo isso. Outra coisa, 25% dos tumores malignos de pâncreas têm relação com cigarro, tabagismo. Falta de atividade física. Vamos andar meia hora por dia. Isso todo mundo pode, né? Isso é barato, viu? Cá entre nós. Outra coisa, evitar a obesidade, alimentação saudável, onde você inclua fruta, corpo obeso é um corpo inflamado, né, inflamado, doutor? Que ajuda na proliferação das células. Fruta, legume, verdura. Come o que você quiser, mas não deixa de ter uma fruta, legume, verdura todo dia. Quer dizer, coisas relativamente simples, né? Quando puder, tadinho, né? Fazer uso de fruta, legume, verdura, mas isso é fundamental. Então, uma alimentação saudável, atividade física, não fumar, com todo respeito, de preferência não beber, mas se for beber, não bebe demais. Beba, né? com parcimônia, né? Tudo com equilíbrio, doutor Roberto. Equilíbrio. Então, essas medidas simples são fundamentais. Nós colocamos ali, quais são os 3 tumores mais incidentes no homem? Próstata, pulmão
colo retal. Na mulher, mama, colo retal e colo de útero. Todos eles passíveis de prevenção secundária, né? O homem vai, depois de 40 anos, periodicamente, procura um urologista. Ele não fuma, faz uma colonoscopia depois de 50, se ele não tiver sangue oculto nas fezes, se ele não tiver história familiar, porque isso pode ser... Mas se tiver histórico familiar... então você faz antes. Mas antes quando? 45, 40 anos, né? Outra coisa, depende da idade no qual a pessoa teve na família. Na mulher, mamografia anual, exame ginecológico anual e, depois de 50 ou um pouco antes, colonoscopia. Na mulher também. É. Doutor Roberto, já no rodapé aqui, no rodapé final aqui do programa, de alguma história em que o doutor Roberto estava preocupado demasiadamente com o final dela, mas de uma reviravolta com algum paciente que estava muito grave e o doutor Roberto conseguiu, juntamente com a equipe, dar uma reviravolta no caso? Eu prefiro dar 2 exemplos um pouco diferentes disso, porque se o médico ou nós, independente de sermos médico ou não, nos depararmos com algum ser humano chegado a gente, seja pai, mãe, irmão, etc., um familiar com uma doença grave e que não tenha, de maneira efetiva, não tenha recurso, a primeira coisa que eu falo comigo mesmo é que a gente não pode ser egoísta, de querer que a pessoa fique aqui sofrendo com tratamentos necessários, geralmente tratamentos oncológicos são muito tóxicos, né? Fazem sofrer, são tratamentos que mantêm a pessoa fora do ambiente familiar, onde ele deve estar numa fase terminal. Então, vou dar 2 exemplos pessoais. Em 1968, meu querido pai, que infelizmente tinha uma DPOC, um enfisema, porque fumava muito, ele era diabético, ele se deparou radiologicamente com uma lesão tumoral no pulmão. Ele não tinha condições, 68, que podia curar, seria uma cirurgia. Ele não tinha a menor condição de cirurgia. A mediana de sobrevida à época do câncer de pulmão era de 6 meses. Nós oferecemos para ele calor humano, carinho, amor, cuidado continuado ao paliativo. Ele sobreviveu 2 anos e 4 meses. Meu pai. Sem quimioterapia, sem qualquer tratamento específico. Mas ficou conosco, longe de hospital. Mãezinha tinha 84 anos de idade, quando um neurocirurgião me ligou. Ô, Roberto, dona Helena, sua mãe, né? Eu falei, é. Aí eu estou aqui com a ressonância magnética, porque ela estava com uns tremorzinhos, e apareceu um tumor de cerebelo. Falei, que isso? Falei, 84 anos. Vamos operar? Ela falou, não, senhor, brinquei com ele, só operar a sua, a minha não. Em suma, minha irmã é médica, meu sobrinho médico, minha filha médica. Quem sabe a gente faz radioterapia? Eu brincava, na sua mãe, na minha, não. Cirurgia, nem rádio e tal. Mamãe sobreviveu 10 anos. Nossa! 10 anos, sem qualquer tipo de intervenção. Mas com carinho, atenção, cuidado. Carinho, amor. Infelizmente, nos últimos 2 anos de vida, ela teve a camada. Mas eu imaginei o seguinte, se nós tivéssemos naquela ansiedade de querer fazer um tratamento, abrir o crânio de uma senhora de 84 anos com uma lesão, não é brincadeira, né? Conclusão. Elas, graças ao bom Deus, foi uma medida acertada. Então, nós não podemos pensar em nós mesmos, querer manter uma pessoa com tratamentos desnecessários, tóxicos, agressivos, que não vão trazer benefício. Temos que
Mais uma vez, Calor Humano, Carinho e Amor é oferecer cuidado continuado, cuidado paliativo, que vai ficar focando especificamente na qualidade de vida do paciente, não na nossa preocupação em querer, eventualmente, quem sabe, cura e tal. Nada disso. Respeitar a dignidade do próximo. A gente tem que também pensar nisso. Inspiradora a história. Acredito que esse programa de hoje é um marco aqui no Saúde Soluções pela mensagem que ele está passando também, né? Então, muito interessante. Se perdeu os 2 blocos anteriores, está no YouTube. Doutor Roberto, prazer imenso recebê-lo aqui. Mais sucesso ainda. Tenho certeza que estaremos juntos por aqui por muito tempo. Porque um dos nossos papéis aqui é educar, e você pode ter certeza que enquanto tiver um paciente do lado de lá absorvendo algo que a gente fala de cá, eu estou satisfeito e acredito que você também. Não tem a menor dúvida, quem agradece sou eu. Muito obrigado. Terminar essa edição e para uma próxima entrevista, sempre às terças e quintas, de 8 às 9 da manhã, na tela da Band no YouTube. A gente se encontra na próxima. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal.